Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de Física aqui no Se Liga na Educação. Eu sou a professora Suzana Apolinário e quem me acompanha hoje é a intérprete Aline, que aparece aqui na telinha. Muito obrigada, Aline! Então, vamos começar a nossa aula. Esta é uma aula para o segundo ano do ensino médio. E o tema da aula é capacidade térmica. Estamos iniciando o terceiro bimestre e, de acordo com o plano de curso da Secretaria de Estado de Educação, no terceiro bimestre, os estudantes aprenderão temas no eixo da termodinâmica. Hoje, a competência que nós desenvolveremos nesta aula é a competência específica 1 para as ciências da natureza. A habilidade a desenvolver, habilidade 102XA, uma habilidade específica aí para o estado de Minas Gerais. Competências socioemocionais, imaginação criativa, curiosidade para aprender e sempre tendo muito entusiasmo. Bom, para essa aula, eu peço que vocês façam aí uma revisão de alguns conceitos que inclusive nós já trabalhamos nas nossas aulas anteriores. Quais são eles? Temperatura, calor, transferência de calor. Na aula passada, nós vimos sobre a densidade e o conceito de massa, sempre fundamental para as ciências da natureza. E para a aula de hoje, eu proponho uma atividade. Que atividade é essa? Determinação da capacidade térmica de duas substâncias a partir do valor de suas densidades. E as substâncias que utilizaremos serão água e azeite. Isso porque, na aula passada, eu lembro que eu fiz aqui um experimento para a gente visualizar, analisar qualitativamente a densidade de algumas substâncias. Eu utilizei água, óleo, então por isso eu escolhi água e azeite aqui, que é bem semelhante ao óleo, É um óleo. E para essa atividade, eu proponho a utilização de um simulador. E eu venho lembrar a vocês, fazendo uma observação, que uma simulação, ela é uma representação bem próxima do que é a realidade. Por isso eu escolhi fazer essa atividade por meio dessa simulação. Bom, observem, isso aqui é um laboratório virtual e nós temos uma quantidade de água. Vou pegar essa quantidade de água, vou colocar sobre um aparato aqui que vai permitir a transferência de calor. Vou pegar o azeite, também vou colocar para receber calor de uma fonte térmica. Sincronizar aquecedores. Isso significa que essas duas substâncias receberão a mesma quantidade de calor, estão submetidas à mesma fonte térmica. Agora, observem, inicialmente nós temos que o volume de água é igualzinho ao volume de azeite. Vou pegar os termômetros e colocar em contato com essas substâncias. E aqui a atividade vai ser a seguinte. Eu gostaria que vocês observassem durante o aquecimento a variação da temperatura. Então vamos lá. Vou colocar fogo e nós vamos observar o aquecimento e a variação das temperaturas das duas substâncias. Observando os termômetros, o que a gente vê? Nesse aquecimento,
a temperatura do azeite variou muito mais do que a temperatura da água. E aí fica essa questão, né? Volumes iguais das substâncias submetidas à mesma fonte térmica, recebendo aí a mesma quantidade de energia térmica, ambas as substâncias. Mas houve essa variação diferente da temperatura. Isso é um fato curioso que nós vamos analisar aqui, então. Bom, para a gente fazer essa análise e chegar a uma conclusão, vou partir de uma pergunta, que é a seguinte: água e azeite possuem o mesmo volume? Sim, nós vimos. Mas é correto afirmar que ambos possuem a mesma massa? O que vocês acham? O fato dessas substâncias estarem com o mesmo volume significa que elas possuem a mesma massa? Bom, para isso, nós vamos recorrer aqui à definição de densidade por meio dessa equação. O que essa equação está me mostrando? Que a densidade é igual ao quociente da massa sobre volume. Então, veja, vou usar aqui a caneta só para destacar. Nós temos o mesmo volume e eu quero saber se as massas são iguais. Para o mesmo volume, quanto maior a massa, maior a densidade. Então, conclusão: as massas serão diferentes? Vamos lá, vamos recorrer aos valores das densidades. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico e a densidade do azeite é 0,92 gramas por centímetro cúbico. Então, naquela relação nós vimos, para o mesmo volume, maior massa, maior densidade. Então, quem tem a maior densidade aqui é a água, portanto, a água tem a maior massa. Agora, nós vamos para uma outra atividade, que é a determinação dos valores das massas. Como assim? Bom, vejamos. Para determinarmos os valores das massas das substâncias, consideraremos o volume de 10 centímetros cúbicos. Então, eu tenho aqui, ó, água e azeite com o mesmo volume, que será 10 centímetros cúbicos. Eu tenho uma expressão matemática que vai me permitir calcular a massa dessas substâncias. Se densidade é massa sobre volume, eu posso escrever que a massa é igual à densidade vezes o volume. Então, assim eu consigo calcular as densidades dessas substâncias. Então, vamos calcular. Ou melhor, a massa, né? Então, eu sei que massa é igual a densidade vezes o volume. Ele me informou que o volume será igual a 10 centímetros cúbicos. Então, qual será a massa de água contida naquele recipiente? A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, vezes o volume, 10 centímetros cúbicos. Eu vou cortar esse centímetro cúbico com esse, então eu vou chegar ao valor da massa da água, que vai ser igual, então, a 10 gramas. Agora, eu vou calcular a massa do azeite, utilizando a mesma equação, que vai ser
densidade do azeite. A gente viu que a densidade do azeite é menor que a densidade da água, por isso o azeite ele flutua em água vezes o volume. De novo, eu corto e chego ao resultado que a massa do azeite que estava naquele recipiente é de 9,2 gramas. Então, como queríamos demonstrar, né? A massa de água maior que a massa do azeite. Bom, mas continua. Entra aqui agora um outro conceito, que é o conceito de calor específico. Que conceito é esse? Vamos observar. O calor específico da água. 1 caloria por grama grau Celsius. Está aqui dado o valor do calor específico. Bom, calor específico é uma propriedade da matéria. O calor específico representa a quantidade de energia necessária para fazer variar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de substância. Então, calor específico é por grama de substância. Quanto de calor eu devo transferir a cada 1 grama de uma determinada substância para que aquele 1 grama eleve em 1 grau Celsius a sua temperatura. Calor específico é um valor próprio. Cada substância, cada material na natureza tem o seu próprio valor de calor específico. Agora veja o calor específico do azeite. 0,45 calorias por grama grau Celsius. Para o azeite, eu necessito apenas de 0,45 calorias para fazer variar em 1 grau Celsius 1 grama de azeite. Então, daqui, olha essa observação também, ó. Calor específico é uma propriedade específica das substâncias, como eu falei. Então, daqui a gente pode chegar onde nós queremos, né? Saber o porquê. Voltando aqui para a gente relembrar, o objetivo dessa atividade é saber explicar o porquê volumes iguais de substâncias diferentes tiveram variações de temperaturas diferentes. Então, agora eu vou recorrer ao conceito de capacidade térmica. Bom, o que é a capacidade térmica? Representa a quantidade de calor necessária para fazer variar em 1 grau Celsius a temperatura do corpo. Então, é diferente do conceito de calor específico. Enquanto o calor específico é por grama, a capacidade térmica é para o corpo todo. Eu posso calcular capacidade térmica por meio dessa equação, onde capacidade térmica é igual ao produto do calor específico vezes a massa. Então, vamos chegar aí ao resultado da capacidade térmica para cada uma dessas substâncias. E aqui eu tenho uma outra equação também para mostrar que o que é capacidade térmica? É a quantidade de calor necessária para se variar em 1 grau Celsius a temperatura do corpo. Aí eu posso utilizar essa equação. Capacidade térmica é igual ao calor fornecido dividido pela variação de temperatura. Bom, então vamos chegar aqui à nossa conclusão. Eu vou fazer agora o cálculo das capacidades térmicas de cada uma dessas substâncias. Vamos lá, capacidade térmica da água. Então, vou trocar aqui a cor. É a capacidade térmica, ela é igual ao calor específico vezes a massa.
Então, aqui, para a água, eu vou calcular essa capacidade térmica. Capacidade térmica, então, vai ser igual ao calor específico da água, 1 grama, melhor, é 1 caloria. Uma caloria por grau Celsius, vezes a massa de água que eu tenho lá, que foi de 10 gramas. Então, posso cortar esse grama com esse grama. Eu vou ter que a capacidade térmica daquela quantidade de água vai ser de 10 calorias por grau Celsius. Ou seja, eu preciso de 10 calorias para variar em 1 grau Celsius a temperatura daquela massa de água. Agora eu vou calcular a capacidade térmica do azeite, utilizando a mesma expressão. Então, capacidade térmica é igual ao calor específico vezes a massa. Aí eu vou ter que a capacidade térmica do azeite vai ser o calor específico dele, que é 0,45 calorias por grau Celsius, vezes a massa, que era 9,2 gramas. Aí, fazendo esse cálculo, eu vou chegar ao resultado da capacidade térmica do azeite. 0,45 vezes 9,2, aqui vai dar um resultado de 4,1 aproximadamente, cortando grama com grama, calorias por graus Celsius. Então, vejamos, diferença aqui, ó, capacidade térmica da água muito maior que a capacidade térmica do azeite. Então, é por isso que o azeite, ele conseguiu aquecer, variar a temperatura dele muito mais rapidamente que a água. A capacidade térmica dele menor do que a capacidade térmica da água. Agora, isso tem uma implicação curiosa no cotidiano. Observe essa figura. Bonita, né? Ela representa uma praia, areia e água. Então, eu posso explicar para vocês por que a areia aquece muito mais que a água. Imagina um dia ensolarado e você na praia. Olha aqui a pergunta. Na praia, em um dia muito ensolarado, você prefere pisar na areia ou pisar na água? Então, pensa, tá? Aquele sol escaldante, né? Você lá na praia, você não vai querer ficar andando na areia quente, você vai queimar o seu pé. Você vai preferir andar na areia molhada, mergulhar seu pé na água, vai ser muito mais agradável, né? Mas por quê? A areia e a água do mar recebem a mesma quantidade de calor durante o dia, que vem do sol. Então, eles estão ali sujeitos à mesma transferência, à mesma quantidade de energia sendo transferida. Porém, a areia aquece muito mais que a água, porque a capacidade térmica da areia é muito menor que a capacidade térmica da água. Então, a areia aquece muito mais rápido do que a água. E o contrário também é válido. À noite você percebe que a areia fica fria, mas a água fica morna. Isso porque, assim como a areia esquenta muito rapidamente, ela também esfria muito mais rapidamente. E isso se deve à capacidade térmica dessas substâncias, certo? Então, meus queridos estudantes, o que aprendemos na aula de hoje? A calcular a massa a partir da densidade, conhecendo-se o volume. Aprendemos o conceito de capacidade térmica, aprendemos a calcular a capacidade térmica.
E a todos vocês que me acompanharam, meu muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula.